paz, igreja, boa noite a todos, os que estão aqui, os que estão em casa também. Agradeço a Deus pela oportunidade, agradeço a esta casa. Eu quero ler aqui uma palavra com vocês que está em Marcos 10, versículo 13 ao 16. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, algumas pessoas levaram as suas crianças a Jesus para que eles a abençoassem. Mas os discípulos repreenderam aquelas pessoas. Quando viu isso, Jesus não gostou e disse: "Deixe que as crianças venham a mim e não a proíbam, que elas façam isso, pois o reino de Deus é das pessoas que são como essas crianças. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem não receber o reino de Deus como uma criança nunca entrará nele." Então Jesus abraçou as crianças e abençoou, pondo as mãos sobre elas. Primeiro eu quero orar com vocês. Senhor, meu Deus e Pai, eu te agradeço, Senhor, mais uma vez por esta reunião, Senhor. Obrigada porque o Espírito Santo do Senhor está neste lugar. Senhor, obrigada por tudo que foi dito até aqui, Senhor, pelos louvores, Senhor, que foram entoados a Ti. Obrigada, Senhor, por usar a vida da nossa irmã, Senhor, para trazer a Tua palavra, Senhor, aos nossos corações. Eu oro a Ti também, Senhor, que o Senhor use a minha vida, Pai, para que a Sua vontade seja feita neste lugar, Senhor. E Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Esse mesmo trecho aqui, esse mesmo relato, ele é descrito também nos evangelhos de Mateus e de Lucas, porém aqui em Marcos ele é descrito com um pouquinho mais de detalhes. E como a gente acabou de ler, as pessoas elas queriam levar as crianças para Jesus abençoar, mas os discípulos não queriam, eles meio que rejeitaram, né? Eles deixaram as crianças para lá, não deram muita atenção. E vendo isso, Jesus se incomodou. A palavra diz que ele não gostou. Na versão NVI, diz que Jesus indignou-se. Ele sentiu um sentimento ali de injustiça com aquela situação. Um pouquinho antes, no capítulo 9 de Marcos também, a partir do versículo 33, os discípulos eles estão aqui discutindo quem que é o mais importante. E aí Jesus explica, no versículo 35, Jesus fala assim: Jesus sentou-se e chamou os 12 e lhes disse: "Se alguém quer ser o primeiro, deve ficar em último lugar e servir a todos." E aí segurou uma criança e a pôs no meio deles e, abraçando-as, disse aos discípulos: "Aquele que, por ser meu seguidor, receber uma criança como esta, estará também me recebendo. E quem me receber não recebe só a mim, mas aquele que enviou." A preocupação ali dos discípulos eles estavam discutindo para quem era o mais importante. Em outra passagem diz que eles estavam questionando a Jesus quem sentaria ao lado dele no reino. Mas aqui Jesus chama a atenção deles, e nós também, sobre a humildade. Você quer ser o primeiro, você quer estar na frente, você quer ser líder, então seja o último, sirva a todos, dê o exemplo. Assim como ele mesmo fez. E Mateus 18, no versículo 3 e 4, diz assim: "Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se vocês não mudarem de vida e não ficarem iguais às crianças, nunca entrarão no reino do céu. A pessoa mais importante no reino do céu é aquela que se humilha, fica igual a esta criança." E meditando aqui nesses versículos, eu comecei a pensar quais são as qualidades, quais são esses atributos que as crianças têm que faz Jesus fazer elas como exemplo, chamar a nossa atenção para sermos parecidos com elas. Então eu comecei a pensar em algumas coisas, algumas atitudes das crianças que a gente pode tomar também para nós mesmos.
as crianças, elas são simples. Elas não tentam passar por cima de ninguém, não tentam ser superior a ninguém, não fazem diferença entre as pessoas e não tem preconceito entre as pessoas. Isso elas começam a ter a partir do momento que elas passam a visualizar isso nos adultos e serem instruídas desta forma. Mas as crianças, os pequenininhos mesmos, eles não sabem o que é isso. Eles não sabem o que é a diferença de cor, de status, de diferença social. Para a criança, todo mundo é amigo ali e eles não se preocupam com nada dessas coisas. As crianças, elas brigam entre elas, mas daqui a pouco já estão brincando, daqui a pouco já estão se falando de novo. Eu vi uma vez que em briga de criança a gente não se mete, né? A gente toma a frente, mas daqui a pouco eles estão lá brincando de tudo de novo, né? E aí eu comecei a pensar nesses detalhes, em como a gente deixa de ser assim. Por que a gente deixa de ser assim? Por que a gente deixa de olhar a simplicidade do outro e começa a questionar coisas tão desnecessárias, como o cargo que a pessoa tem na igreja ou não, o status que ela está, e isso há uma separação entre as pessoas e a gente vai criando isso com o tempo e a gente nem percebe quando a gente deixa de ser assim humilde, simples e inocente. A criança, ela tem um entendimento puro e ela se admira de qualquer coisa. Eu fico olhando a minha Sarinha, pequenininha, né, que ela se admira, se ela não encanta com tudo. Ela está naquela fase de que tudo para ela é novidade, tudo é maravilhoso. Tudo que a gente dá para ela já faz uma festa. E a gente, quando a gente recebe as bênçãos do Senhor, a gente às vezes nem agradece, nem liga, nem percebe, né? A gente levanta e a gente começa mais um dia, às vezes, sem nem agradecer o Pai, o nosso Pai, né, que nos deu o dia, que nos deu a vida, que nos deu o sol, que nos deu tudo o que nós precisamos. E a gente começa a ser ingrato, a gente começa a esquecer as pequenas coisas, os detalhes mesmo. E as crianças, elas se espelham e elas se admiram muito no pai ou na mãe, né? O pai é o herói, a mãe é a heroína, e eles querem ser como, eles se espelham, né? Eles começam a aprender olhando a gente. Tudo que eles começam a desenvolver, primeiro eles olham como a gente faz e depois eles fazem também. E aí eu comecei a entender também que a gente tem que buscar olhar mais para o pai e tentar se espelhar nele, tentar se parecer ao máximo com ele. As crianças também, elas são completamente dependentes do pai, da mãe, do tutor. Elas precisam de direcionamento, elas precisam de instrução e muitas vezes elas precisam de que a gente diga sim ou não, porque nem tudo que a criança pede é bom para ela. E a gente também tem que ser desta forma, a gente tem que aprender a ser totalmente dependente de Deus. Antes de qualquer coisa, perguntar, pedir permissão, entender se é da vontade do Senhor ou não, e se isso vai trazer algum benefício para a gente, se isso vai fazer algum bem para a gente. A gente tem que se espelhar no nosso Pai, mas à medida que a gente cresce, ou a gente cresce espiritualmente, à medida que a gente vai ficando um pouquinho mais velho na fé, a gente começa já a ficar meio despreocupado com essas coisas. A gente já se acha muito autossuficiente. Eu leio a Bíblia, eu entendo o que está escrito, então eu não preciso perguntar para Deus o que é bom ou não. Então a gente fica até meio arrogante, a gente esquece de entregar aos pés do Senhor, a gente esquece que a gente tem um Pai. E o nosso Pai, ele cuida de tudo, cuida de nós, cuida dos nossos caminhos, ele não quer que a gente caia, ele não quer que a gente se machuque, assim como o nosso pai, como a nossa mãe, assim como os nossos filhos, a gente não quer que eles se machuquem. Então Deus é da mesma forma e ainda maior que isso, porque o amor dele é muito maior do que a gente pode imaginar. E em Provérbios 3,
no versículo 5, diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie na sua própria inteligência. Ou seja, a gente precisa reconhecer que a gente é frágil, que a gente não conhece nada, a gente não é conhecedor de nada. Por mais que a gente tenha muitos anos de fé, eu acredito que Deus continua revelando a sua vontade, direcionando a pessoa à sua vontade. E essas pequenas coisas que eu achei aqui, que me despertaram o interesse por o que seria, assim, quais são as atitudes que a gente poderia se espelhar, eu posso ver de como as crianças são importantes para Deus, como essa inocência, como essa simplicidade é importante para Deus. E mesmo sendo assim tão especiais e tão importantes para o reino, mesmo assim os discípulos não permitiram que as crianças se achegassem a ele. E eu penso que talvez a gente possa estar no meio no mesma situação dessas crianças. A gente esteja sendo impedido de chegar até Jesus por algum motivo, seja por alguma pessoa, seja pela pandemia, seja por alguma dificuldade, mas que isso não nos deixe de alcançar a Jesus, que isso não nos deixe de chegar até Jesus. Eu escrevi aqui que o papel das crianças e dos jovens nessa casa e como elas contribuem para o reino de Deus. Então, mesmo aos olhos de algumas pessoas, você parece pequeno, você parece que tem as suas limitações, mas você tem o seu valor para Deus. Você é importante para Deus. Todo esse ano, toda essa situação que a gente passou, foram os jovens que permaneceram aqui. Foram as crianças. Foram os jovens que deram suporte para o pastor, que ajudaram, que estavam aqui todos os cultos praticamente. E tanto que deixaria assim qualquer adulto envergonhado, porque seria o papel de todos, né? Essa função de permanecer firme. Mas quem sabe alguém esteja nessa mesma situação de limitação, de rejeitado. Mas eu quero dizer algo para você. Deus não vê como o homem vê. Deus não vê essas pequenas limitações que a gente acha que tem. E em 1 Samuel 16, no versículo 7, diz assim: mas o Senhor disse, não se impressione com a aparência nem com a altura deste homem. Eu o rejeitei, porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham a aparência, mas eu vejo o coração. Aqui essa passagem era quando Samuel foi ungir Davi, e aí passaram os filhos na frente, né? E ficou só o caçula e nem o pai, eu acho, né? Que dava crédito para ele, mas foi ele o ungido, foi ele o escolhido. Então não permita que as dificuldades, alguém ou qualquer situação te impeça de ir até Jesus, porque Ele quer o seu coração, Ele quer ver as suas atitudes e o seu interior. Jesus, Ele quer te segurar nos braços, Ele quer te abraçar e Ele quer te abençoar. Você tem valor aos olhos do Pai, tanto que Ele deu o seu Filho por mim e por você. Se não fosse assim, se a gente não tivesse valor, Jesus não teria feito o sacrifício, porque o sacrifício a gente faz por algo importante, algo que a gente preze, algo de valor. Se a gente paga caro, se a gente se esforça por algo, é porque este algo tem valor. E foi isso que Jesus fez por nós. É porque nós somos chamados por Deus. E em 1 João, versículo 4, 1 João 4, no versículo 9, diz assim: foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Ele mandou o seu único filho ao mundo para que pudéssemos ter a vida por meio dele. E em 1 Pedro 2, versículos 9 e 10, diz assim: mas vocês são raça escolhida, sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que o chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz.
Antes vocês não eram povo de Deus, mas agora são o meu povo. Antes não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a sua misericórdia. Então você foi escolhido por Deus, você não está aqui, você não está ouvindo essa mensagem à toa. Você foi chamado para fazer parte do reino de Deus. Então, você foi chamado para anunciar o evangelho. E você não era dele. Nós não pertencíamos ao Senhor. Jesus, ele pagou um alto preço por mim e por você. Então, seja qualquer obstáculo que esteja na sua frente agora, não deixe que isso te desanime. Já foi falado diversas vezes, não desanima, não desista, continue firme no Senhor, continue lutando, porque é o reino o seu objetivo, é alcançar a graça, a glória de Deus. Eu já estou finalizando aqui a mensagem. E como filhos de Deus, nós podemos ir até Ele, nós podemos ir até o Pai, nós podemos entregar a Ele as nossas dificuldades. Então, se você está achando que tem algo no seu caminho tentando te impedir de alcançar a Jesus, converse com o seu Pai, entregue nas mãos do Senhor, que Ele sabe de todas as coisas. Que a gente possa ter esse coração sensível, ter essa simplicidade, essa humildade das crianças, que Jesus tanto apontou aqui para que nós fôssemos parecidos, e que a gente não permita que os obstáculos, as pessoas, as situações e as dificuldades nos impeçam de chegarmos até Jesus, porque Ele é nosso alvo, Ele é nosso objetivo. Não importa o que seja, não deixe que nada impeça você de chegar até Jesus. Eu agradeço a oportunidade.